Bom dia! Domingo é o dia do descanso e da preguiça. E o dia começa aqui no nosso Antena Paulista com o nosso cafezinho tradicional. Vamos lá? Sentindo o cheiro. Que delícia! Bom, não é mesmo? Tomou o seu? Então veja o que nós preparamos para vocês no programa de hoje. O charme e a história das vilas operárias da capital. O que ela tem de original? Ela é inteirinha de pinho de riga, se vocês verem os detalhes, até o tipo de fechadura, o tipo de portinhola. A importância de preservarmos a memória. Isso pode ser economicamente viável, isso pode trazer gente para ver, pode movimentar turismo, pode movimentar gastronomia. Eu acredito que seja melhor para todo mundo, né? Amanhã é Finados e a gente vai falar do verdadeiro significado da data. Finados não é dia para lembrar como as pessoas morreram. É dia para recordar como elas viveram, porque a morte não destrói o significado da vida de ninguém. E vamos dar um passeio pelo Parque Estadual Caverna do Diabo. Vamos lá? Só tem assunto interessante no nosso programa. E como é que está a sua mesa? Na minha hoje tem broinha de milho, tem pão de queijo e tem também um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que deve estar muito bom. Vou dar mais uma bicadinha aqui no meu café. Antes que ele esfrie. Meus amigos, quem conhece um pouquinho do centro de São Paulo já deve ter dado de cara com alguma vila operária. Elas foram erguidas há mais de um século e ajudaram a garantir a expansão da cidade, que não parou mais de crescer. Hoje, estas vilas resistem ao tempo graças aos moradores, que lutam pela preservação. Nossa cidade não seria a mesma sem esses trens que vêm e vão todos os dias cheios de passageiros. No início, eles ligavam o Porto de Santos à cidade de Jundiaí para transportar café. Aos poucos, passaram a trazer para o entorno dos trilhos as fábricas e seus trabalhadores. Chegando em 1870, São Paulo tinha 30 mil habitantes. 20 anos depois, 60 mil habitantes. E 10 anos depois, ou seja, 1890, 1900, a gente já vai ter 240 mil habitantes. Ou seja, a cidade cresceu exponencialmente e não tinha estrutura. Tinha os cortiços, casas compartilhadas, que eram as estratégias populares de resistência e de sobrevivência na cidade de São Paulo. Assim, muitos patrões decidiram construir moradias aos seus trabalhadores. Surgiram então as primeiras vilas operárias na cidade. Começa a se perceber uma chegada de trabalhadores na cidade de São Paulo, uma oportunidade, em construção de moradias, tanto para venda para esses trabalhadores como para locação para esses trabalhadores. E aí vários empreendedores começam a construção de vilas operárias, como essa, por exemplo, da Vila dos Ingleses, que foi construída pelo diretor da São Paulo Railway, da Ferrovia Santos Jundiaí. Esse era o Jardim do Palacete da Marquesa de Itu, que em 1913 doou o terreno à sua sobrinha neta, casada com Eduardo Aguiar de Andrada, chileno responsável por transformar o espaço em uma vila residencial. Eduardo Aguiar de Andrada é meu bisavô. Ele convenceu a sogra dele na época, a justamente a demolir um palacete que tinha aqui, porque as famílias já tinham migrado para outros lugares, as famílias mais ricas, migraram. Então ele falou, olha, aqui, tendo em vista a reforma que vai ter na Estação da Luz, seria uma boa oportunidade de fazer uma vila operária aqui, para receber os engenheiros ingleses que iam trabalhar na reforma da Estação da Luz e também na reforma da São Paulo Railway. Primeiro contrato de locação da primeira casa que foi alugada aqui, e é muito interessante porque tem cláusulas muito divertidas da convivência das pessoas, como as pessoas devem se tratar entre si, inclusive com relação a animais domésticos. A não manter animais de nenhuma espécie, de qualquer forma, possam perturbar o sossego e o bem-estar dos vizinhos. Nos anos 80, Pierre assumiu a gestão da vila construída pelo bisavô. Em 2000, a fachada de arquitetura vitoriana foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN.
E antes da pandemia, a vila vinha sendo utilizada para eventos públicos culturais. São eventos culturais justamente para aproveitar, né, a utilização desse pátio interno da vila. E então isso é uma forma que a gente tem, através desses eventos culturais, tentar potencializar o uso com a manutenção da característica da vila. Essa não é a única vila operária no centro da cidade. Pertinho dali, entre os trilhos do trem e o rio Tamanduateí, está a Vila Economizadora. Essa placa chama-se Economizadora, né, em homenagem à própria vila. Foi com autorização, né, dos proprietários. Por que você quis manter o nome? Foi uma homenagem que eu fiz à vila, que a minha loja se chamasse o mesmo nome. É uma estratégia de marketing também. A vila foi construída em 1907 pela Sociedade Mútua Economizadora Paulista, uma associação de 4 investidores que ainda dão nome às ruas daqui. Originalmente, ela foi distribuída em 127 casas e 20 armazéns, como esse em que o Dilton tem sua loja de confecção. Esse mezanino não existiu originalmente? Não, isso é em consequência do pé direito, são 6 metros de altura. Então aí a gente, hoje na readequação, a gente aproveita isso para ampliar o negócio, né? E nessa parte de baixo aqui eu montei o meu ateliê, onde eu faço a criação das peças e as peças piloto, para daí ir para a linha de produção. Os armazéns ficam na Rua São Caetano, a famosa Rua das Noivas. Dilton trabalha aqui há 16 anos. Ele mora na Vila Economizadora há quase 25 anos. Era aqui que funcionava a administração da vila, administrada a ferro e fogo pela Dona Anita. Devemos muito hoje a preservação dessa vila graças ao braço de ferro da Dona Anita. Mesmo com a presença firme da Dona Anita, aos poucos as casas foram passando por mudanças. A vila foi toda planejada para venda e aluguel de imóveis para os trabalhadores que chegavam aos montes na época. As casas são todas geminadas, o que permitia a economia de material de construção. Boa parte delas não tem jardim, mas tem porões, que serviam para proteger do mofo e da umidade. Com o tempo, esses porões foram se tornando espaços de moradia. E hoje, eles se tornaram até garagens, algo totalmente fora de cogitação para a época. Como a vila está localizada às margens do rio Tamanduateí, os porões também serviam para tentar escoar a água das chuvas. Tentar. Teve a grande enchente aqui da vila, né? Graças a Deus eu não estava aqui, né? Essa vila foi completamente inundada. Chegou ao ponto até dos moradores, para resgatar os outros moradores, tiveram que andar de barco. Dilton é vizinho da única casa restaurada pelo patrimônio histórico. Essa é a casa número 2. Isso, essa é a casa restaurada da minha amiga Ana Maria Gerardi. Vou chamar ela aqui para apresentar para vocês. Ana! Ana Geraldes é artista plástica e proprietária da casa restaurada. O que ela tem de original? Para começar, essa porta, o piso é original, da época. Essa porta já não existia, ela foi comida por cupim. E eu consegui recuperar numa outra casa que estava sendo totalmente transformada internamente. Ela é inteirinha de pinho de riga, se vocês verem os detalhes. Até o tipo de fechadura, o tipo de portinhola, né? Ela tem quanto de altura? 3,20 metros de altura. E ela é realmente original da época. A construção seguiu o Código Sanitário de 1894, com casas arejadas para diminuir o risco de propagação de doenças. Essa era a altura original mesmo? A altura original. O que não tinha de originalidade era esse forro que a gente colocou. Nós temos esses adornos que são pinturas de época e a sugestão deles foi para manter dessa forma, não pintar, não fazer nada em cima. Então a gente manteve só para poder ser visto como é que era antes, né? Os tijolos foram deixados à vista porque a gente tinha essa alternativa então nós mantivemos porque a beleza dos tijolos o tamanho deles é muito bonito, né? Então, e grandes, né? Como não existe mais hoje, a gente deixou a mostra por autorização deles mesmo. Infelizmente, a preservação não foi o destino de uma outra vila operária no Tatuapé.
Em agosto de 2019, a Vila Operária João Miliari foi demolida quase que por completo. Não sobrou muita coisa. Os fiscais que vieram aqui no sábado mesmo embargaram a demolição por falta de tapumes, que evitariam que o entulho invadisse a calçada e a rua, como acabou acontecendo. No domingo, às 6 da manhã, vizinhos acordaram com o barulho das máquinas. Os moradores publicaram esse vídeo nas redes sociais e os trabalhos pararam, mas só até o começo da tarde. Entre os poucos imóveis que ficaram em pé estava o do Ivan. Um ano depois, nem o Ivan está mais aqui. Era o bar e barbearia do Ivan, né? O espaço onde a gente vinha tomar um chopp de final de semana e tal, e que agora também tá destruído, tem esse espaço desolado aqui, né? Então, o Ivan foi o último a resistir, só que como bar e barbearia a gente tinha essa impressão mesmo que com a pandemia a coisa não ia para frente, né? Então ele desocupou faz um mês, ó, o tapete tá aqui, tem as coisas aqui. Derrubaram. O que vai subir agora aqui? Esse quarteirão é pequeno para um empreendimento grande. Provavelmente eles iam substituir isso aqui por pequenos cubos de vidro de 2 andares com comércio, né? E eu não acredito que isso tenha mais valor para a cidade do que o que existia aqui antes. No mundo de iguais, então assim, no mundo em que nós temos várias caixas de fósforos iguais, você tem uma preservação, esse respiro urbano, isso pode ser economicamente viável, isso pode trazer gente para ver, pode movimentar turismo, pode movimentar gastronomia. Você tem o bônus justamente de manter um patrimônio histórico, mas também dar uma viabilidade econômica sustentável para a sua manutenção. A seguir, o significado de finados. A dor da perda existe, ela é real, mas ela não é um todo da minha vida. Ela não pode destruir o que alguém um dia significou para mim. Eu acho que é esta mudança de olhar que nós precisamos ter na data de finados deste ano. A gente volta já. Você está acompanhando a Antena Paulista nesta manhã de domingo. Amanhã é finados, dia em que lembramos as pessoas queridas que já nos deixaram. A data existe há 8 séculos, mas o costume é ainda mais antigo, tem mais de 1000 anos. Para muitas famílias, este dia 2 de novembro vai ser diferente, porque o ano tem sido marcado pelo coronavírus e por muitos momentos tristes. Agora, para falar desta data e também para confortar quem ainda está de luto, eu converso agora com o padre Camilo Júnior, do Santuário Nacional de Aparecida. Oi, padre, tudo bem? Tudo bem, Tramontina, graças a Deus. E com você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos aqui seguindo como todo mundo, confinado e se protegendo. Padre, amanhã, finados, é um dia triste? Não diria um dia triste, eu diria um dia onde a saudade talvez se torne maior em nosso coração, né? Finados não é uma data para a gente lembrar como e nem quando as pessoas morreram, porque isso não é o importante. Mas finados é uma data para lembrar como as pessoas viveram e o que elas deixaram como marcas expressivas e importantes na nossa vida. Então é um dia de saudade. Só existe saudade onde ficou muito amor, não é? Para muitas pessoas, este vai ser um finados mais difícil, porque elas perderam parentes, muitas vezes a família toda, né? O finados desse ano, eu acredito que vai ser uma data para muitas pessoas de relembrar com uma saudade ainda tão próximo, né, do evento da dor, do dia da morte, mas tentar trazer, acima de tudo, a lembrança bonita do que essas vidas significaram, né? Então, acho que é um dia especial de fazer memória, a família poder estar juntos, apesar dos limites que ainda são impostos pelo isolamento social, mas a proximidade não é só física, né? Acho que existe aí a sintonia do pensamento, a sintonia do coração, isso cria proximidade entre as pessoas. E o amor que vem pela união é a grande força da gente superar aí a dor que a morte traz para o nosso coração. Todos nós estamos há mais de 7 meses confinados. Agora, eu queria que o senhor comentasse o problema da solidão, porque muita gente está sofrendo com este confinamento. Há até uma diferença, né, Tramontina, entre o sentimento de solidão e o se sentir sozinho, né? Às vezes as pessoas podem estar sós em sua casa, mas não ter esse sentimento de solidão, de abandono.
Como também as pessoas às vezes podem estar até dentro de um grande grupo, mas se sentirem sozinhas, né, isoladas, não enxergadas, quase invisíveis. Eu acho que é o tempo do ser humano se redescobrir que ele é a sua melhor companhia, né? Gostar de estar consigo mesmo. Um tempo especial para refletir, para quem gosta de uma boa leitura, né, um bom filme. E hoje nós temos tantos meios que nos possibilitam a comunicação com quem está tão distante, mas acredito que quando existe uma partilha de vida, essas pessoas se fazem próximas, né? Agora, se a gente não pode se abraçar e se beijar, que é algo tão comum para todos nós e tão gostoso e tão importante, como é que a gente se conforta? A primeira comunicação fundamental é através do olhar, né? O olhar faz com que nós nos comuniquemos, sejamos capazes de enxergar o outro em seu interior e, através dos nossos olhos, permitimos que o outro também veja o nosso interior. Quando os olhares se comunicam, eu realmente enxergo o outro e sei que o outro também me vê, aí é a plena comunicação do amor, que dispensa até palavras, dispensa até gestos de aperto de mão e de abraço. É saber, alguém me enxerga e eu também enxergo esta pessoa dentro de mim. Essa é a proximidade real do afeto, do amor que cura, do carinho que devolve de novo alegria aí para nossa alma. E como é que faz isso tudo para quem perdeu um ente querido? A dor da perda existe, ela é real, mas ela não é o todo da minha vida. Ela não pode destruir o que alguém um dia significou para mim. Eu acho que é esta mudança de olhar que nós precisamos ter na data de finados deste ano, com a frase que eu comecei dizendo: finados não é dia para lembrar como as pessoas morreram, é dia para recordar como elas viveram, porque a morte não destrói o significado da vida de ninguém. Podemos não ter mais as pessoas ao alcance das nossas mãos, do nosso olhar, do nosso abraço, mas elas estão ao alcance do nosso coração. A memória do amor eterniza as pessoas dentro de nós e na nossa vida. Isso vale para todas as religiões? Com certeza, né, de uma forma ou de outra, tanto a religião cristã como as religiões antigas, né, o budismo, o próprio hinduísmo, o islamismo, eles sempre tiveram presente esta verdade, né? A morte não é o fim da vida. A morte não é o aniquilamento da nossa existência, né? Existe uma continuação do viver e do existir para além da morte, que é uma passagem. E toda a fé das religiões, ela está centrada nessa grande verdade, né? A dimensão da eternidade da vida. O que dá significado a muita coisa, porque quando eu entendo que a minha vida ela tem uma dimensão de eternidade, por participar do próprio Deus, que é o Criador, a morte não vai me impedir de continuar caminhando, porque eu sei que ela não me paralisa. Que mensagem o senhor deixa para as pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento em relação ao dia de finados? Diante do túmulo, né, Tramontina, a gente reflete o que a vida daquela pessoa significou para nós. Um dia alguém vai estar próximo ao nosso túmulo. E o que essas pessoas vão estar guardando no coração daquilo que nós deixamos e semeamos na vida dela. Então, finados é um dia para a gente recordar. Nenhuma vida pode ser esquecida. A vida em si possui um valor maior, né? A nossa vida vale a vida de Jesus. E a ressurreição, a vida eterna, é a grande esperança que nos move a olhar para além do caixão, para além do túmulo, e perceber que as pessoas continuam, porque o amor que nos criou é o amor que nos faz ser eternos. Que isso seja consolo, paz e esperança para todos aí que estão chorando a morte dos seus entes queridos. Foi um até breve. Logo a gente se encontra de novo na casa do Pai. Padre, muito obrigado pelas informações, pelas palavras. Foi ótimo bater papo contigo nesse programa de domingo. Amém. Eu que agradeço. Obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e continuemos aí revestidos de esperança e levando também esperança para o coração de todas as pessoas. Muito obrigado. Bom dia. Grande abraço. Bom dia. Obrigado. Depois do intervalo, a reabertura dos parques nos fins de semana na capital e um passeio pela Caverna do Diabo no Vale do Ribeira. Até já! O Antena Paulista está de volta para contar para vocês que a capital ganhou novas opções de lazer nos fins de semana. Olha só, os parques reabriram depois de 7 meses. Eles estão de volta os 7 dias da semana para a alegria da Sofia. Aqui dá para brincar. Eu gosto de andar de bicicleta. Desde o começo do ano, em março, os parques da capital não abriam aos sábados e domingos. O Parque Vila Lobos sentiu essa diferença no público.
No mês passado, os visitantes não passaram de 50 mil. Em setembro do ano passado, foram 575 mil. A gente tem improvisado, né, durante o final de semana com as crianças. A gente fica atrás de pracinhas, né, públicas. No Ibirapuera, o público não precisa mais se espremer na frente do Lago das Fontes. Os ambientes fechados vão continuar fora de operação, com segurança. E ainda sobra espaço para curtir o mais querido parque da cidade. E para tudo continuar assim, uma coisa é fundamental: a consciência de todos. Eu uso de máscara, tomar cuidado com tudo, álcool gel e bora se divertir. E um outro parque que reabriu recentemente foi o da Caverna do Diabo, um dos pontos turísticos mais visitados no Vale do Ribeira. O Parque Estadual Caverna do Diabo recebia por ano mais de 35 mil visitantes. As belezas naturais, com as formações rochosas, são um grande atrativo. Por causa da pandemia, a caverna estava fechada desde março. Agora a gente tem um novo protocolo, onde é necessário que o visitante ele faça o agendamento. Então ele escolhe o horário que ele vai fazer, faz todo o pagamento e mesmo as pessoas que estão isentas, então às vezes crianças de 12 anos, acima de 60, ou até mesmo as pessoas que moram no entorno do parque, elas precisam fazer esse agendamento. A gente tem um limite de pessoas, que a gente chama de capacidade de suporte, e isso o site nos permite controlar. Com a retomada do turismo, reabrindo parques e pontos atrativos da cidade, a expectativa agora também é da retomada da economia local. Por conta do turismo, Eldorado tem muitas pousadas e hotéis que agora voltam a funcionar seguindo as orientações do Plano São Paulo. Com toda a preocupação dos cuidados que se deve ter, né? Porque a pandemia não acabou, né? A gente está tendo uma flexibilização das atividades, então os procedimentos continuam os mesmos. A preocupação hoje do poder público diante disso são os protocolos e a carga de receptivo, no entanto, gerar economia. Essa pousada, que ficou fechada por mais de 6 meses, é um refúgio para quem procura tranquilidade. Com os chalés, dá para manter o distanciamento, além de curtir a natureza. A gente acreditou muito que isso ia ser um perfil de busca, né, para um público que vai deixar de fazer uma viagem para o exterior, né, e vai começar a procurar uns roteiros assim mais perto de São Paulo. 6 funcionários chegaram a ser dispensados. Agora, a expectativa é para retomar o movimento com todos os cuidados, sem expor as pessoas ao risco de contaminação. As pessoas hoje vão buscar, né, atrativos próximos, com deslocamento em veículo próprio, né, e lugares e áreas de espaços abertos como as nossas, de biodiversidade, espaços agradáveis. A gente está bastante otimista e pelo que a gente já presenciou nesse último feriado, né, no primeiro momento de abertura, eu acredito que no mínimo uns 30% a 40% a mais de visitação. Quer visitar a Caverna do Diabo? Tem que fazer o agendamento antes. Aí fica tudo fácil. Vamos às mensagens que vocês enviaram pra gente esta semana. A Margarete falou: amei ver a Helena Ranaldi, grande atriz. A Patrícia contou o seguinte: como é gostoso começar o domingo assistindo Antena Paulista com o Carlos Tramontina. Muito obrigado, a alegria é nossa. A Rosa: adoro o seu programa e também o seu café da manhã delicioso. Olha, tá delicioso aqui o bolo que eu tô comendo, viu? E o Edmiro contou: muito boas as reportagens sobre a natureza. Nós devemos incentivar a preservação, seja nas grandes cidades ou no interior. Concordo, Edmiro. E assim vai terminando o nosso programa. Para rever as reportagens, você vai ao Globoplay. Para escrever para a gente, o WhatsApp 94104-2222. Bom domingo a todos, um ótimo feriado. A gente se encontra na semana que vem. Tchau.